Saudações, queridos ouvintes! Está começando mais um episódio da sua coluna predileta do nosso encontro semanal de toda sexta-feira, o Contraponto Cast. Eu sou Lady Paula. Eu sou Lady Mari. Eu sou Lady Luísa. Lady Laura está em possibilidade de se juntar aos seus homens. Vai, Laura. Meu irmão, deu um tempo aqui. Não sai. Eu sou Lady Laura. Bicho, o problema é falar isso. Vocês já ouviram a música de Roberto Carlos? Então fala que você é a senhorita Laura, vai. Qual a Miss diferença, Laura. senhorita, com ele? Você não é Lady, você é só a senhorita. Fala Miss, Laura. Você não é da nobreza. Deixa a Lady Laura. Ela quer ser a de Roberto Carlos. Quer dizer, Muito bom. E hoje nós vamos falar de Bridgerton, nova série que está bombando na Netflix. Nós já fizemos um episódio para o primeiro livro da série de Bridgertons, que foi a série de livros escrita por Julia Quinn, que inspirou a série da Netflix. Já tem então um episódio para O Duque e Eu, foi o segundo episódio postado aqui. E hoje nós vamos falar da série, porque no episódio a gente comentou que a gente estava muito ansioso para saber como é que ia ser a adaptação. E hoje nós vamos compartilhar com vocês a nossa opinião. All is fair in love and war. Miss Daphne Bridgerton. You have no idea what it is to have one's entire life reduced to a single moment. The time has come for the social season. My name is Lady Whistledown. You do not know me, but I know you. Vamos dar então nossas primeiras impressões da série. Eu gostaria de começar então com a Lady Laura, que não leu os livros, que não queria ver a série, mas ela foi chantageada. Foi uma troca justa. Foi, valeu a pena. Eu não me arrependo. Nem ela se arrepende mesmo, já vai dizer. Não. Pois é, então, Laura, o que você achou da série, assim, no geral? E qual era a sua expectativa antes da série também? Eu não tinha expectativa nenhuma. Vocês sabem como eu sou pra romance épico. É muito difícil eu gostar de algo assim. Então, eu comecei só justamente por conta da chantagem que fizeram comigo. Mas, bom, eu não vou mentir. Eu só me apaixonei mesmo de início pelo Du. E, em parte, foi ele que me fez ficar na série. Mas, de resto, eu gostei. Principalmente as personagens Heloise e Penélope, que elas, pra mim, foram as estrelas da primeira temporada. Que eu sei que não é baseado nelas, mas as questões que elas abordam me fez ter interesse. Até tava pensando em dia desse, eu acho que eu comentei contigo, Luísa, de ler. Assim, os livros de Heloise, no caso. E o de Penélope, Então... que é o com Colin, né? É o com Colin. É. Então, eu terminei com boa nota. Eu gostei pra caramba. Assim, né, eu tava... Como eu já tinha lido o livro, né, eu estava com... Assim, eu vi muitas pessoas comentando que... pessoas que estavam trabalhando lá mesmo, que ia ser muito fiel ao livro e tal. E eu realmente achei que foi bem fiel. Claro que teve que ser adaptado, porque não dava pra você fazer uma série, né, com 8 episódios só, que fosse fiel realmente, exatamente como o livro diz. Acho que nenhuma adaptação é 100% fiel, mas eu achei que foi muito fiel e eu gosto muito quando a adaptação é fiel, né. O que falar do Duque, né, tudo pra mim. Gostei muito de como foi se desenvolvendo também outras histórias, como talvez a próxima temporada não, já que já foi confirmada, ainda bem. Sobre Anthony, um pouco em paralelo também sobre Benedict e sobre Colin. Achei bem legal, eu acho que dá um pano de fundo aí pra muitas temporadas aí. Tá, no meu caso, eu já li tudo, né? Igual a Mari, a gente já leu toda a série, então a gente sabe mais ou menos um pouquinho da história de cada um dos irmãos. E assim, o livro de Daphne não é um dos meus favoritos, assim. Eu nunca gostei muito do dela, mas eu fiquei muito encantada com a série. Assim, desde o primeiro trailer que eu tinha visto, eu já tava muito encantada, porque eu acho que todo mundo, sabe, os diretores, todo mundo que tava participando ali, eles fizeram um trabalho extremamente incrível. Com, tipo assim, as cenas, os cenários, as roupas dos figurinos, sabe? E os atores também foram muito bons. Então, tipo, só aí já tinha me prendido muito. E uma coisa que até Mari tinha falado, né? Eu acho que eu também tinha muito essa expectativa de, ser fiel, ser muito parecido. Mas, antes de começar, eu tinha visto um comentário da própria Julia Quinn falando que não ia ser igual, sabe? Que a gente não esperasse que fosse ser igual, porque não é. Mas que era uma obra-prima de qualquer forma. E eu não tinha como concordar mais, porque realmente tem coisas que eram muito diferentes. A gente olhava e ficava,
quem é esse personagem? O que está fazendo essa cena aqui? Mas assim, eu acho que de um tempo pra cá eu comecei a apreciar muito, sabe? Quando não é 100% fiel. Porque é até uma coisa nova pra gente, sabe? Tipo, não é tudo que eu já tava esperando ver. Eu me surpreendi. Tinha cenas que eu não sabia o que ia acontecer. Então, me prendeu. Eu mesma, tendo lido, eu me surpreendi com muita coisa. E eu acho que todos os extras que eles colocaram foram muito intencionais pra justamente, como Mari falou, trazer um livro inteiro em, tipo, 8 episódios, sabe? E o negócio de Penélope, inclusive, eu acho que muita gente ficou muito chateada com isso, de já ter revelado Penélope. Mas eu acho que foi estratégia deles também, pra fazer as pessoas ficarem mais fissuradas e tipo assim, meu Deus, quero saber o que acontece. E enfim, e aí eu gostei muito também do fato de Benedict aparecer muito, porque eu adoro ele. E nos livros ele é bem apagado, então assim, até trazer, como Mari falou, pra já começar a contar um pouco, introduzir a história dele também foi sensacional. Quem escutou o episódio da gente falando do que eu, sabe que minha opinião sobre o livro não foi muito favorável. Assim, eu não gostei, chegando a quase odiar. Então, minhas expectativas pra série não estavam assim muito altas. Eu comecei a criar algum tipo de expectativa positiva em relação a isso quando começou a sair as coisas nas redes sociais e as fotos. E eu criei um pouco assim de, vai que dá certo. E pela própria produtora da série, né, ser a Shonda Rhimes, ser da Shonda Land e tal, eu criei um pouco de expectativa por conta disso, porque as séries dela geralmente têm mais consciência nesse quesito de representatividade e de colocar personagens mais à frente do que o que eu achei que foi o contrário que teve no livro. E a série, ela é muito bonita, como a Luísa falou, dos cenários, dos figurinos. Até os Zulus da Pomerânia são lindos. Os atores. A trilha sonora. Sobre a trilha sonora, eles botaram músicas botaram versões clássicas de instrumentais de músicas pop e tal. Pra mim, whatever, tanto faz. Eu não conheci, 80% das músicas. Não sou muito fã de música pop e tal, mas, o intuito da série, assim como o livro, é trazer mais modernidade pra o que era antes. É tipo fazer meio que uma fanfic de um romance naquela época, né? No caso, na época da Regência, quando se passa, né? 1813, na Inglaterra. Então, a gente não vai ter aquela precisão histórica, né? Pra quem não leu o livro e só assistiu a série e vai ficar falando de alguns detalhes, não sei o que, a intenção da série não é ser precisamente histórica. É se situar naquele período, mas não fazer exatamente tudo igual ao que era. Então a gente tem que relevar muita coisa. E um dos aspectos que eles fizeram foi trazer essa trilha sonora aí com músicas pop, Ariana Grande, foi a única que eu reconheci, eu não sei o que é que teve mais, não lembro agora. Shawn Mendes. Taylor Swift. Mas é verdade, vocês que falaram, porque eu não tinha reconhecido, é verdade. Acho que teve Maroon 5 também? Não. Teve Billie Eilish. Billie Eilish. Eu não ia saber mesmo. Foi Luísa também. Luísa tava apontando quase tudo. Eu já tinha visto a trilha sonora. Tem umas 5, 6 músicas e o resto é tudo original. Achei muito legal isso. E, no geral, eu gostei muito da série. Eu achei muito superior ao livro. Incrivelmente superior. Ainda que eu acho que a série ainda tem algumas falhas. Eu achei que ainda teve algumas coisas que dava pra consertar, mas que a gente vai falando ao longo do episódio. Mas, no geral, foi um saldo positivo. Eu quis continuar assistindo, eu fiquei presa na história e fiquei ansiando por uma próxima temporada. Eu fiquei, poxa, já acabou, eu quero mais desses personagens. Me envolvi com o romance, me envolvi com as outras histórias paralelas que a gente tem que lembrar que é uma adaptação. No livro, a gente consegue ler a história de um casal só apenas. Mas na série, a gente geralmente pede algo a mais. Sempre tem personagens secundários e coisas acontecendo em volta. Isso é bom pra incrementar e dar mais sustância à série. Eu gosto que a Lady Whistledown é a narradora, porque ela ajuda a dar contexto às coisas que tem no livro e situa bem rápido, assim, a gente no que tá acontecendo. Gosto também os tons de crítica que ela usa de vez em quando pra dar ênfase ao que tá acontecendo, pra, tipo, a gente não exatamente normalizar aquele tipo de situação. Eu não sei como é no livro, mas uma coisa que eu achei interessante foi a crítica racial que fizeram. Que, como é o nome daquela tia dele? Lady Dunbury. Isso. Essa Lady Dunbury, que ela fala, se não fosse a rainha, a gente não estaria aqui. Então, a questão da representatividade. Não tem tanto esse apelo, tanto que não tem a rainha, não é nem citada no livro. Exato. No livro os personagens são todos brancos. Pronto, mas eu acho que ficou... Não ficou uma maneira pesada. Eu gostei da crítica sutil. Isso me lembrou muito as críticas de Jane Austen. Eu acho que outra coisa
coisa que foi muito mais aclamada na série também foi essa questão das mulheres, sabe? Tipo, não é tão puxado assim, mas Daphne ficava falando, né? Você não sabe como é ser mulher, Sim. não sei o que, não sei o que. A pressão que sofriam. Heloise também. Assim, a Heloise, ela é desse jeito no livro, mas eu acho que ficou muito mais forte, assim, na série. Essa coisa dela se revoltar e tal. Eu tenho uma crítica a essas coisas, porque eu acho que, ainda que teve na série, eu acho que foi fraco, sinceramente. Porque eles colocam e depois, tipo, nada acontece. A parte racial, eu não sei, porque eu não tô muito no meu lugar de fala pra dizer. Eu gosto da diversidade, porque, como eu falei, não é algo historicamente preciso, apesar de ter essa discussão de que a rainha era negra ou não, se ela tinha descendência, mas é algo que ela só fala, assim, só comenta, agora que a rainha é negra, a gente tem os mesmos direitos e todo mundo aceitou, é isso, vida que segue. É legal porque, por um lado, a gente normaliza, assim, sabe? Todas as diferenças e todo mundo convivendo ali daquele jeito, como todos fossem iguais, assim, no mundo que a gente quer, obviamente. Mas eu acho que talvez tenha faltado um pouco, não sei. Eu gosto da sutileza, mas aí eu não sei, acho que ficaria essa discussão pra alguém com mais propriedade pra falar sobre isso. Mas, assim, eu gosto da diversidade. Eu gosto muito do que teve, assim, englobando diferentes pessoas. Inclusive, faltou o Benedict Gay. Eu quero o Benedict Gay, tá, gente? Eu shippei muito ele com o Tem pintor. gente aqui que não quer. Eu Luísa. parei de assistir, meu irmão. Eu vou ficar revoltada. Não porque ele é gay, mas tem porque eu amo o romance representatividade dele. também em relação a isso. Tem personagens gays na série também. E se ele fosse bi? Aceitaria? Tá, desde que tem o romance dele com Sophie, porque eu gosto do romance dele e o personagem em si, enfim, tudo. Sem spoilers. Mas eu não li ainda o livro de Benedict, mas eu shippei muito ele com o pintor. Isso ia ser uma mudança muito drástica com relação ao livro. Realmente, aí. Gente, vocês já falaram várias vezes que tem muita coisa que não tem no livro. Porque, É, por exemplo, Mas o aquela... básico você tinha que ter. O básico que era Daphne e Simon teve, pô. É isso aí que eu tô falando, A entendeu? raiz você tem que ter. Não dá, teve gente falando que... Esqueci agora. Iam mudar alguma coisa, eu acho que era em relação a... Não me lembro mais. Mas que algum personagem não ia terminar com quem ele deveria ficar. E isso não faz sentido, porque senão você não tá fazendo adaptação do livro, você tá criando outra história. Eu acho que foi com o Anthony, o povo tava dizendo que ele ia terminar ficando com a cantora. E aí você ia mudar a história inteira, não ia ser mais a história. Existe um amante que ele tem. É a Soprano também, só mudou o nome. Acho que é Maria Rosa. Mas ele não é, tipo, sabe, super babão, assim, apaixonado por ela, como pois ele é no... Mas eu gostei desse aspecto. Eu preferi isso na série. Eu sou ele mais sei lá, humano não, Humano. mais É porque- manso, sei lá, não sei Menos dizer. homem, mais humano. Menos bruto, tá ligado? Não sei. Menos um, mais um mundo perfeito. Enfim. É. Não, tipo, eu ficaria um pouco chateada se Benedict fosse gay, mas fazer o quê, né? Poderia ser mudar o personagem da Sophie pra ser um cara. Sofio. O Sofio. Enfim, eu gosto Não, de mas eu Benedict. acho que foge muito ainda, porque quando tu lê o livro, tu vai entender por que não pode ser um Sofio. Ok. Enfim, ele é top. Isso se tiver terceira temporada, né? Vai, Eu ficar muito triste se não Braga. tiver. Calma. Eu ia ficar muito triste Ah, se eu não tiver. quero que tenha mais. Eu gostei. Vou botar o ele pra seguir. Tá ótimo. E sobre a questão da mulher, do feminismo, eu senti um pouco falta também de ir além disso, porque eu gosto muito de tudo mais na série. Eu gosto muito mais da Daphne na série, inclusive, porque a Daphne foi, como eu falei no episódio lá do que eu, foi uma personagem que eu não me identifiquei muito, mas nem foi por conta de identificação, mas foi porque ela foi uma personagem muito fraca, muito submissa, muito mulher daquela época mesmo, e a intenção desse romance de época não é ser isso, é você trazer modernidade pra aquela época. Então aí entra de novo aquela coisa de que nada acontece. Quando Daphne tá conversando com Anthony sobre essa questão de ela arrumar um marido, ela fala, sua vida toda é reduzida em um único momento. Ela fala, você não sabe como é ser uma mulher. A sua vida é toda reduzida a um único momento. É pra isso que eu fui criada, é tudo que eu sou. Não tenho nenhum outro valor. Se eu não arrumar um marido, serei inútil. Tá, ele coloca isso na série, é bom, é importante, mas aí você espera um desfecho pra isso, assim, você espera que a conversa continue, mas isso não acontece. Ela segue o mesmo padrão, assim, ela se casa e constitui família e essa discussão fica meio que de lado, entendeu? Ela só apenas segue aquilo que a sociedade manda, mesmo ela tendo um pouco de consciência sobre o papel dela. Eu acho que a intenção dela, assim, de Daphne mesmo, não é ir contra isso, sabe? Do machismo e tal, não sei o quê. Tanto é que o sonho da vida dela é ter uma família, sabe? É se casar
casar e depois ter uma família. Então, assim, falando sobre o feminismo na série, né? Eu também achei... Teve ali, a gente consegue perceber que teve, sim, uma coisa relacionada a isso, mas realmente nessa temporada, não acho que deu muita visibilidade a isso, mas eu acho que, se Deus quiser, está tudo sendo lapidado pra quando chegar a vez de Heloise ela mostrar isso, porque já de agora a gente já vê que Heloise, ela é totalmente contra tudo, ela é 100% feminista, ela não quer se casar, ela quer estudar, ela quer fazer tudo que ela não podia fazer naquela época, e eu acho que se forem desenvolver mais essa relação do feminismo na série, eu acho que vai ser algo sempre um pouco mais voltado pra Heloise, porque é ela que realmente desenvolve, sabe, essa questão de querer ser livre e não se submeter à sociedade, sabe? Eu acho que todas as outras irmãs, inclusive, elas têm esse mesmo padrão, sabe? Principalmente Daphne, eu acho, né? De se casar e tudo mais, e ter uma família, constituir uma família. Acho que não foi realmente a intenção dela, quando ela falou aquilo, né? De querer mudar algo, fazer alguma coisa diferente. Porque tanto é que o sonho dela é esse, né? Eu concordo, eu acho que se for... Assim, eu acho que foi interessante eles abordarem, porque no livro de Daphne isso não é muito abordado, essa questão. Justamente porque, como a Mari falou, acho que por dois motivos. Primeiro, porque ela não quer de fato, ela não tá realmente indo contra, por ser algo que ela quer na vida dela. Então, tipo, ela não teria muito o que fazer, eu acho, sabe? Porque ela não iria, tipo, se revoltar e virar uma solteirona, porque não é isso que ela quer. Não é isso que eu quero. Tipo, ela não queria uma grande revolução, ela fosse bater de frente como Heloise faz, entendeu? Mas eu acho que faltou algo mais. Ela só comenta... Tu tá falando questão Passa- de se impor mais. E não só questão de se impor, mas eu acho que dá pra ter uma discussão sobre isso, entendeu? Eu não sei, tipo, eu acho que não vejo muito o que ela poderia fazer, entendeu? Porque eu acho que não teria muito o que ela poderia fazer, assim, porque, como eu falei, né, tipo, acho que é algo muito contraditório ela ter esse debate sendo... Assim, eu acho que o debate que poderia ter tido seria sobre essa pressão de botar as mulheres pra casar, entendeu? Mas, assim, não acho que ela faria algo muito de entrar e realmente conversar sobre. Acho que no de Heloise, e acho que no de Highsmith também, acho que vai ter um pouco, que ela também é bem mais doidinha, assim. Porque ela é meio doida, Mais né? Da rebelde, cabeça, é. mas, enfim. Porque assim, em contrapartida tem Anthony também que... Isso que eu ia dizer calma, também. que ela não pode fazer nada, que ele tá ali querendo cortar as asinhas dela. Então, e enquanto as outras irmãs não tem isso. Assim, tem, mas é aquela coisa. A Heloise mesmo com o Benedict, que ela tá lá fumando e ele lá, vai me dar um aí também. É isso que eu ia Eles falar. são super de boa. E quanto Daphne não, ela é que mais sofre pressão. É, exatamente. Eu ia falar, eu falei duas coisas, né? Eu só falei uma, mas a outra é justamente isso. Eu acho que mesmo que ela quisesse, sei lá, que ela não quisesse ir realmente ao encontro desse padrão, não sei o que, da sociedade, eu acho que tanto ela quanto o Anthony, eles têm muito esse peso de ser os mais velhos, entendeu? Inclusive Daphne fala muito isso, que ela tem que meio que estabelecer o critério para as outras irmãs dela não sofrerem depois. Anthony é a mesma coisa, tipo assim, ele foi criado nessa coisa de, eu tenho que fazer o melhor pros meus irmãos, eu tenho que dar a eles uma família digna, não sei o que. Enfim, então, tipo, eu acho que pra eles tem muito essa pressão, sabe? Benedict e Heloise são totalmente doidões, assim, e isso vai retratar muito na história deles também. Por eles não serem os mais velhos, não terem esse peso nas costas, eles vivem uma vida, assim, muito mais leve, sabe? Muito mais da forma que eles querem. Colin sai pra viajar pelo mundo, Benedict sai por aí nas festas, Heloise faz do que ela quer da vida e fica solteirando um tempão. Mas eu acho que Daphne e Anthony, eles têm muito mais esse peso nas costas, sabe? De, tipo, ser a primeira que vai pra sociedade, de ser o homem da casa e por aí vai. Eles são os roxos da família. Pois é. Concordo. Foi uma boa... É isso aí, Laura, dá uma cotovelada aqui. Não, porque eu consigo ver isso também, entendeu? Eu consigo ver esse lado. Pois é. Acho que algo que eu tento fazer muito quando eu tô lendo os livros de época é ver pelo ponto de vista, assim, da época, sabe? Por mais que eu não concorde com muita coisa, inclusive eu não gosto muito de Anthony também, mas assim, eu consigo entender a motivação por trás, entendeu? É aquela famoso eu entendo, mas eu não concordo. É porque, assim, como você não é uma série que é historicamente precisa, que é pra ser essa coisa, tipo, trazer mais modernidade, eu acho que falta, entendeu? É por isso que eu tô falando. Se fosse, talvez, uma série que fosse mais presa nesse contexto histórico, talvez eu não reclamasse tanto, mas se você tá tentando ser algo inovador, se você tá querendo trazer mais modernidade, eu acho que falta, entendeu? É esse o problema, porque a primeira vez que eu assisti, que eu vi com vocês e tal, eu fiquei mais com essa mentalidade de Luísa, mas depois que eu reassisti alguns episódios, assisti algumas cenas pra escrever o roteiro aqui pro podcast, eu comecei a me questionar mais sobre isso, entendeu? E comecei a refletir mais sobre coisas que faltavam ou pontos que não necessariamente vieram pra mim da primeira vista, entendeu? Eu fico pensando... O que será que se passa na cabeça dela? Sabia que alguém ia falar isso. Eu fico pensando se eles não queriam não pesar esses assuntos, porque tem muita série que joga mesmo
e fala bastante sobre o assunto o tempo inteiro. Que foi uma coisa do... Vou colocar aqui como exemplo que eu vi recentemente a série do Clube das Winx. Logo no início, quando a Bloom conhece a Sky, ele vai explicar um negócio pra ela e ela faz, tipo, mansplaining. Eu vi isso. Aí, essas coisas se tornam chata, entende? Eu acho, se que, torna pesado. eu acho que existe, é porque existe uma coisa diferente de você jogar na cara e de você falar frases de efeito e coisas que estão já no nosso popular, tipo, aquela famosa frase de Twitter que todo mundo fica repostando, e de você trabalhar uma crítica social, entendeu? De fazer algo bem trabalhado. E é isso que eu gosto de ver. Esse exemplo que tu citou, realmente, eu não gosto desse tipo de coisa, porque acaba também afastando as pessoas, porque fica repetindo coisas que a gente vê o tempo inteiro, que fica realmente chato. Inclusive, é muito chato, porque ele nem tava fazendo nada demais, tava tentando ajudar ela. E ela começa, tipo, você tá tentando fazer mansplaining comigo. E eu, tipo, Exato, Outra série. Ai, é por isso que eu acho que talvez eles não quisessem forçar muito. Agora, Mas então, talvez não precisa isso. forçar, precisa trabalhar bem, entendeu? É isso a diferença de um bom roteiro. eu acho assim, Vá lá, que... Paula, se candidate. Eu até comentei isso com Laura também. Eu acho, assim, muito legal na série dos Bridgerton, porque como tem muitos irmãos, a Julia Quinn, ela aborda várias histórias de formas diferentes. Então, tipo, a gente vai ter os personagens, digamos assim, os cavalheiros dos homens lá, né? Que são, tipo, do mais extremista, assim, tipo Anthony, até os mais tranquilos, tipo Colin, digamos assim, que são mais mente aberta e realmente vê as coisas de uma forma diferente. Mesma coisa com as mulheres. Eu acho que ficaria muito repetitivo se todas elas fossem mulheres que, tipo, querem, sabe, ser fora do padrão, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, eu acho muito legal que tem essa variedade de, tem a Heloise, que é super, tipo, meu Deus, quero fazer as coisas diferentes. São dois Mas extremos. também tem Daphne, que quer, tipo, a coisa da família, porque era o que acontecia também. Tipo, nem todas as mulheres na época... Até hoje. Tem mulher que o sonho da mulher hoje é se casar e ter filho. E nada Pois contra. é, então eu acho, infelizmente não, né? Mas tipo, na ordem tinha que começar com esses primeiros, mas eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa, se Deus quiser e a série continuar. A gente ainda vai se surpreender muito com as outras histórias, porque só fica melhor. O que eu tô criticando não é exatamente tipo, a diversificação de personagens, até porque eu não quero personagens iguais, eu não quero só Heloíses. Eu quero ver outro tipo de personagem. Como eu falei, eu gostei da Daphne nessa série, eu gostei, coisa que não aconteceu no livro, né? Que eu não gostei dela. Então, o que eu queria era mais um aprofundamento e talvez um melhor trabalhamento dessa problemática que ela colocou e não foi em frente, entendeu? Eu acho que, como eu falei, eu não queria uma revolução, não queria que ela ficasse, não quero me casar, coisa assim, não. Eu queria que ela se casasse, queria que ela tivesse a família dela, mas eu acho que faltou trabalhar um pouco essa perspectiva. Eu acho que até pode rolar mais pra frente, sabe? Uma coisa que tu falou agora que eu fiquei pensando também. Eu acho que também por ser a primeira temporada, sabe? Eles... É mais como uma temporada piloto também, né? Pra ver se ia dar tudo certo e como é que ia interagir com o público e tudo mais. Aí eu acho que talvez por isso, nessa primeira temporada, não tenha dado espaço assim tanto pra isso, sabe? Mas eu acredito sim que nas próximas temporadas, acho que pode dar um enfoque maior também pra isso. Vocês estavam fazendo falando da discussão que não é levado pra frente o que Daphne coloca em pauta primeiro. Mas eu acho que também uma coisa não exclui a outra. A questão de ela se casar e continuar falando sobre isso. Por isso que eu acho que não foi tão abordado. Então, é por isso que faltou, entendeu? Não tô falando que ela vai se revolucionar e dizer não vou casar. Não, ela faltou uma continuidade da discussão, entendeu? Como eu falei, um roteiro bem elaborado ia trabalhar isso, essas nuances, mesmo ela se casando e tendo filhos, porque você ser feminista não quer dizer que você vai ficar solteira, entendeu? Não tem nada a ver com isso. E já que a gente falou de Daphne, vamos falar de Simon, seu par romântico? Bora! O Duque, tô aqui pra isso. Eu acho que ele passou bem despercebido, né? Ninguém deu muita atenção pra Só ele. pela colher, a colher passou despercebida. Assim que ele entrou, eu fiquei, nossa. Laura, quando ele entrou. A primeira cena dele. Não, essa é a primeira cena. Ele tem muita presença. Agora eu tenho um problema com a atuação dele, assim. Eu acho que acaba ficando um pouco repetitiva, meio robótica, assim. Eu acho que na hora que pede pra ele ser mais dramático e mais intenso, ele não consegue. Eu acho que faltou um pouco isso, talvez. Mas, assim, no quesito sedutor, no quesito charme, ele, assim, nota Na hora que 10. ele apareceu, eu me apaixonei já era. Eu pedindo pra ele usar vermelho, quando ele usava vermelho, nossa. E ele tá sempre com o senho franzido, com a sobrancelha meio erguida, assim, com aquele sorriso meio de lado. Aí eu fiquei, meu Deus, você vai paralisar a cara dele, porque ele não tira essa cara. É isso que eu tô falando, que é um pouco ele repetitivo. não tirar porque ele é lindo demais. Ele é carinha. Falando dessas cenas intensas, eu fiquei pensando se não é por conta do histórico dele, tipo, do passado. Porque
porque ele tem problema de se abrir pras pessoas. Ele... Não é questão de atuação mesmo. Eu acho que pode ser do personagem em si, tipo, pedirem pra ele atuar dessa maneira. A gente não sabe, a gente pode Não ver dá se pra ele saber, aparecer não dá pra mais saber, na mas segunda temporada. que eu me senti um pouco incomodada ao longo dos episódios, me senti assim, de primeira foi tranquilo, mas depois eu comecei a perceber uma falta, assim, de ir além. Mas eu gostei dele, assim, eu gostei, e imagino que esse atuação eu prefiro Daphne, prefiro Louise, prefiro outros atores. Às vezes eu também, parando pra perceber, às vezes eu senti que faltava alguma emoção no rosto dele, assim, entendeu? Ele expressar alguma coisa. Porque assim, claro que ele conseguia em alguns momentos, né? Mas acho que às vezes, em alguma cena, assim, muito específica, sabe? Pedia um pouco mais de reação dele, facial, corporal e tal. E eu acho que isso é muito pontuais, assim, sabe? Porque em geral eu achei a atuação dele legal, mas eu acho que em pontos específicos, assim, talvez tenha faltado mesmo um pouco mais de emoção da parte dele. É isso que eu tô falando, não é uma atuação ruim, mas não é uma atuação excelente, não é uma atuação memorável. O que vai ficar memorável é porque ele é bonito, a presença dele, o que ele passa nesse quesito sedução e que, enfim, seduziu todas as espectadoras. De fato. E tu? Não, eu não percebi também. Eu concordo com ela. Eu não sei, eu acho que, pra mim, assim, se ele atuou, quase não sei agora, se ele não atuou mal, não ficou muito perceptível pra mim, porque eu acho que eu assimilei mais esse fato do que Laura falou, sabe? De ele ser, tipo, aquela coisa fechada. Ele é um homem fechado na série, não gosta muito de demonstrar emoções. Mas eu lembro muito das cenas, tipo assim, ele com a Daphne mais pra frente, ele se abrindo e rindo, conversando com ela. Eu lembro claramente da cena que ele dá o grito nela quando eles estão na cabana lá, que ele fala: é isso que acontece quando alguém queima por você, minha filha. Mas aí é mais realmente, tipo, no quesito, acho que sedução do amor, da intensidade da paixão. Mas, por exemplo, quando ele tá rindo e acho que tem a cena das crianças e tal, ele fica muito preso nessa coisa da sedução, que ele fica, parece que ele tá meio troncho a cara dele, assim, ele vai rir e não fica muito natural, parece artificial, tipo, uma risada, eu não sei, acho que faltou realmente, por isso que eu senti que foi a atuação. Não sei, é porque leva em conta tudo, sabe? Não é a questão da atuação. Eu acho que pode até ser ele atuar mal, mas eu não percebi por causa disso, sabe? Eu acho que eu assimilei mais ao fato do personagem, tipo, esse negócio das crianças mesmo. Tipo, eu posso não ter percebido porque eu lembro que ele tem esse negócio também, tipo, não vou ter filhos e tal, e ele via aquilo e ele ficava meio que, tipo, sabe? Sem ter como reagir direito. Ele não sabe então agir acho com que criança. por isso que eu não percebi tanto, mas assim, talvez revendo, né? Quem sabe, não sei. E sobre essa questão do passado dele e tal, vocês que leram o livro, vocês perceberam que a gagueira dele foi totalmente ignorada, tipo, porque a gente vê no livro, uma questão que eu achei interessante é que ele luta contra a gagueira mesmo ele sendo adulto. E isso não tem na série. Ele só é gago quando é criança, mas depois ele só se torna um cara super confiante. Tipo, no livro, não. Ele luta contra a gagueira. Tem momentos que ele fica mais nervoso, você vê ele gaguejando. E eu acho que seria algo interessante eles terem abordado isso. Continua. Porque eu tava vendo na internet alguém comentando que o Joe Biden, que é agora o presidente dos Estados Unidos, ele é gago e ele luta contra isso e ele é o presidente agora, né? Então, seria um exemplo pra outras pessoas, enfim, sofrem com isso e que não se sentem tão confiantes por conta disso. E seria mais uma boa temática que não é muito abordada, sabe? Pra estar dando ênfase, realmente. Eu percebi que não tinha sido muito puxado. Até porque no livro, acho que não tem a coisa de Lady Danbury ajudar ele, assim, não tem isso, tá ligado? Então, tipo, ele cresceu sofrendo com isso. Ele ainda lutava contra isso, inclusive durante o período do livro. Eu acho que essa questão da Lady Danbury também ter ajudado ele, acho que tem alguma influência, acho que na série, né? Acho que fizeram isso justamente pra dar uma ênfase maior, acho que justamente pra ele não ter que ficar fazendo isso. Mas eu me lembro de, acho que uma cena ou outra, assim, no máximo, que ele, tipo, chegava a gaguejar e tal, não sei o que, Quando ele mas... perde, assim, o exatamente, mas foi muito pouco, realmente. No livro você consegue perceber muito mais ele tentando lutar contra isso da gagueira do que na série mesmo, de fato. É só algo assim que você percebe, mas não é algo que marca você, sabe? Ele continuou lutando contra a gagueira, não. É só uma percepção que você tem e depois passa. Eu acho que é só pra mostrar o problema do pai, sabe? O histórico do pai, assim, pronto. E toda essa relação dele com o pai, bem problemática, que é bem uma coisa, assim, da cultura mesmo do homem, né? Que você tem que ser poderoso e se impor, e você não pode mostrar falhas, acaba afetando ele muito e ocorre então a promessa que ele faz no leito de morte do pai, dizendo que a linhagem Hastings vai parar nele, que ele não vai ter outro filho. Aí temos o plot do romance, porque Daphne, sendo uma mulher que ela quer muito ter filho, acaba se vendo presa nesse casamento em que ele não quer ter filho. E aí a gente pode começar por etapas, né? Que é primeiro como eles acabam se casando de fato. Eu acho que eles têm química, o casal. Eu torci por eles, eu vi a amizade deles, a amizade dos dois crescendo e eles se relacionando. Mas aí chega o momento, então, né, do famigerado duelo, que já no livro
livro eu já achei meio ridícula, na série também. Eu acho que eles não fizeram grandes alterações nessa cena. Tem aquela fala dela que o cara prefere morrer a se casar com ela. E eu falei no episódio que, meu Deus do céu, se o cara fizesse isso, falasse, eu prefiro morrer a me casar com você, meu Deus do céu, ia ser tchau e benção, né? Mas aí ela acaba topando aí, fazendo esse acordo e se casar com ele. Então, pra mim, o problema já começa aí. E aí nós temos a questão de a mulher naquela época não saber o que ocorre após o casamento, após o sim. Que ela não sabe sobre relações sexuais, né? Porque não tinha esse tipo de conversa com as mulheres. Tanto que até Heloísa chega lá e pergunta e ninguém fala nada. Os irmãos não falam nada. A mãe fica com aquela cara de, meu Deus do céu. E a conversa que ela tem com a mãe é muito... rasa. Eu achei muito rasa ficou na muito série. esquiva, sabe? Ela ficou esquivando das coisas. Não, no livro a mãe dela que explica pra ela o que Ela acontece. explica meio mais Não, sim, ela explica da maneira mais infantil que ela consegue, sabe? Mas, tanto é que na série a mãe dela só, tipo, dá umas 2 palavras assim a ela e vai embora. Quem tem que explicar ela é a dama de companhia dela lá, sei lá. É isso depois do que acontece, né? Nossa, é muito... Eu fico imaginando, mano, o que era. Imagina, pô, você, tipo, sem saber o que tá acontecendo. Minha gente, é muito absurdo isso. A pessoa nunca viu um homem nu antes, entendeu? Não é? Assim, e aí acontece aquilo, você fica, meu Deus. O que é isso? Não, e tipo, Mas o a que ideia é que isso? passam pra elas, tá ligado? De que é uma coisa assim, nossa, não sei o que, você vai sofrer e tal, você não pode fazer nada, eu só faço o que ele disser e tal. É o dever conjugal. tipo, É, meu Deus. não, é horroroso. Isso vai ser tratado mais pra frente também em outros livros. Acho que de Anthony também já fala disso. Mas sério, eu acho um absurdo. Eu fico, imagina, pô, tu no lugar, tá ligado? Tu vai casar, tu não faz ideia do que vai acontecer. Só fica o povo falando, e você não faz ideia do que é. Tem um livro que eu sempre falo pra ela, que eu já li. Ah, da freira. Não é da freira, era uma menina que ela queria ser freira, pô. Aí ela acaba se casando lá, não sei É o de quê. época. É de época. E aí, quando ela tem relação lá com o marido dela depois, ela fica se sentindo culpada. Aí, tipo, ela foi num... É pecado. Foi se confessar lá e tudo mais. Aí o padre diz a ela que nada a ver isso que ela pensava, tá, não sei o que, sendo que ela fica com isso na cabeça, pô, ela ficava se batendo, se ajoelhando no milho, e aí o marido dela pega ela fazendo isso, e ele, o que é isso? Mas o que é isso? Aí, na série, tem até o comentário de Andy Simon que fala o que acontece depois do casamento, né? E ela não sabe de nada, né? Ele fala, é a continuação do que você faz sozinha. Ela fica, como assim? O que você tá falando? Mas o que você faz sozinha? Você dorme, né? Você fica olhando pro teto, joga Uno, esse tipo de coisa. Sozinha. Sozinha. Pessoa com a parede, Laura que joga Uno com a parede. Meu Deus do céu, nossa. Laura joga Uno com a parede. Mas a gente jura que ela não tem muitos problemas. É nenhum transtorno. A gente acha, só, né? a gente eu nunca acha, vi né? algo comprovado de um médico, que ela não tinha. Ela só joga Uno com a parede. E abana a própria mão. Abana a própria mão. Ela abana a mão com a própria mão. Quem escutou o podcast de Dicas de Terror vai pegar essa referência. Tá logo no final, Luiz. Nos erros de gravação, porque pra quem não sabe, tem erros de gravação, tá no final. Aí tá lá. Eu chegou a lá, escutar, no meu não? canto, sozinha. Essa parte tal. não. No finalzinho, pô. Muito engraçado. Eu lá, fazendo mal a ninguém. Aí Paula, o que tá Acho fazendo? que eu lembro disso. E aí ela acaba ficando completamente ignorante e ele meio que se aproveita disso, né? De ela não saber. E ela fica achando que ele não pode ter filho. Mas na verdade ele não quer ter filho. Então ele usa o artifício lá pra não... Bernard. Nossa, eu lembro de Bernard falando. Meu Deus do céu. Quando a gente tava assistindo na minha casa... Ah, meu Deus. Aí Bernard, meu irmão, né? Aí a gente tava na sala. E aí Bernard passou. E aí, foi dentro? Ele perguntou. Vocês não lembram disso, não? Lembro. Muito bom. Do nada ele Saudade de chega lá. Bernard assistindo Bridgerton. Ele assistia com a gente alguns episódios. Algumas partes. Algumas partes, Ele né? sentava Ele assistia. assim, aí daqui a pouco ia embora. Perguntando a ele quem era o Casou, Duque. quem casou é. Quem casou. E aí ela casou? E aí foi sinceramente, dentro. E aí foi dentro, foi muito bom, mano. eu prefiro o Bernardo que teu pai, Luiz. Não, nada supera. A gente tava assistindo Bridgerton. A gente assistiu os primeiros episódios na minha casa. Aí os outros a gente assistiu na casa de Luísa. Só que assim, Luísa mora com os pais, né, e tal. Então, e os pais dela não são as pessoas mais, assim, mais cabeça aberta do mundo, assim, nesse sentido, mais de boa. A Bom, avó- não mais, né? Depois do meu pai assistindo lá. Aí a gente tava vendo de boa na sala da casa delas. E aí, eis que chega o pai dela do trabalho. Meu Deus. Muito engraçado ele. O que vocês estão assistindo?
assistindo aí, na cena, tipo, final, a última cena de sexo entre Simon e Daphne. E aí, é romance, né? Ele, nossa, quanto romance. E eles lá, tipo, transando. E ele lá, tipo, não, pô, eu vou assistir. A gente rindo. Aí ele, não, eu vou assistir, olha só quanto amor. Ô, Dani, vem a ver. Tipo, chamando a mãe de Luísa pra ver. E aí... Não, e a avó de vocês, isso daí foi bom. Eu não é nem de assistir, mas é porque é muito constrangedor ele assistindo do lado da gente. O pai Tanto pode ir é embora. que minha avó, ela é, né? Mas ela assistiu os Bridgerton também depois, sozinha. E eu Pois fiquei... é. Eu e Luísa, quando a gente Pior. viu que ela tava assistindo sozinha, a gente riu muito, nossa. É o constrangimento, realmente, da situação. Eu inclusive, acho que as meninas, acho que foi tu e a Afra que falaram comigo disso depois. E acho que, tipo, 2 dias depois eu ainda lembrava disso e eu ainda abaixava a cabeça e ficava, meu Deus. Eu só achei engraçado, faz parte. Foi engraçado, porque a avó de vocês parou do lado da televisão. E ela não olhou pra televisão. Tava rolando a cena de sexo e ela só ficou olhando pra frente, assim, sem olhar pra televisão. a E a gente gente, com meu Deus, se ela virar a cabeça, já era. E vovó é muito pior, meu Deus. Sim, ela é bem pior. Mas depois ela assistiu, assistiu depois sozinha, Vai então, entender. né? Acho Não, que ela ela pode. Resistiu ao Duque, exatamente. A avó de vocês não resistiu ao dor. Acho que ninguém é capaz de resistir. Mas enfim, voltando ao assunto, né? Se aproveitando dessa ignorância, ele fica enrolando ela, né? Nesse quesito do sexo. Mas depois que ela sabe do que acontece, do que realmente tem que fazer pra ter um filho, rola a famigerada cena polêmica, que no livro é muito mais polêmica, que é basicamente um estupro. No livro, Simon chega bêbado em casa e ela se aproveita disso, da situação, e ela até pensa em como ele tá vulnerável, ele tá quase dormindo, tá bêbado, ele não vai reagir, então ela meio que seduz ele, força ele a ter essa relação e termina no que deu. No livro, na série ele tá lúcido, eles colocaram isso, mas de qualquer forma, ela meio que se aproveita dele, dessa situação mais vulnerável. Eu acho, como eu tava comentando aqui, né, antes, que na série foi muito suavizado isso, que realmente ele tava lúcido, pelo menos, né, porque no livro ele tava bêbado, desacordado, e ela lá, estuprando ele na tora, assim, sabe? Pelo menos na série, eu achei, assim, não tira o horror, claro, do que ela fez e tudo mais, mas eu acho que suavizou por pelo menos ter deixado ele acordado. E no fim, eles passam pano pra isso, sabe? Não tem uma discussão de você me usou e do que acontece, não só no quesito dela também pra ele, porque de certa forma ele se aproveita da ignorância dela e ela se aproveita desse momento, usa ele e acaba que no livro é muito mais pesado, mas fica essa questão de você usar um ao outro no casamento, se aproveitar das vulnerabilidades do outro. No livro, principalmente, fica essa questão que acaba que não se discute, né? Que homens podem ser vítimas de abuso, de estupro, de assédio, e acaba sendo algo que não é tão discutido assim. Esse tipo de abuso, estupro, pode acontecer no casamento, sim, e acontece, e principalmente a questão do consentimento, né? Se a pessoa quer ou não, se a pessoa quiser parar no meio, ela pode. Eu vi até uma analogia que foi um britânico que falou sobre o chá. Se a pessoa não quer chá, você não vai forçar ela a tomar chá. Se a pessoa começar a tomar o chá e quiser parar no meio, ela pode parar. Você não vai forçar o chá goela abaixo da pessoa, entendeu? Então, se a pessoa não quer, você não força a relação sexual. Se a pessoa quiser parar no meio e a pessoa continua, é estupro também. Então, tem toda essa questão envolvida e passada de pano total. Me incomodou menos que no livro, mas ainda incomoda. Eu acho que foi muito mais importante a questão do que ia acontecer depois, né? Se ela ia engravidar ou não, do que realmente o que aconteceu naquele momento, sabe? Pois é, e eu sinto que acabou ficando uma coisa muito fantasiosa, romantizada, assim. Eles se afastaram, e aí depois os dois voltaram, tô com minha saudade e tal, pronto, voltou, e tipo, não se debateu aquilo que aconteceu, sabe? Eles meio que deixaram de lado só porque, tava com saudade, enfim, pronto, e é isso. Isso são coisas que se acumulam, né? No relacionamento real e não fictício, vai se acumulando até que uma hora explode. Pois é, ficou bem fantasioso essa parte, realmente. E aí, vamos falar dos outros personagens? Vamos. O príncipe depois... Não. Não, vamos... Vai falar da Marina porque ela é de verdade. Mas Não, ela vamos não tá começar a falar. incluída assim. Mas Vamos ela começar a existe, ela não é falar bem ficcional. do próximo protagonista, que vai ser Anthony Bridgerton, o mais odiado de todos, pelo menos por mim. Eu odeio o Anthony, tá, gente? Eu odeio. No livro, eu li o livro dele recentemente, odeio ainda mais. Não gosto dele na série também. Quem me segue no Instagram, @Contraponto da Leitura, sabe da minha opinião sobre o segundo livro. Talvez role episódio do podcast sobre, porque eu acho que o segundo livro tem mais coisas problemáticas a serem tratadas, que eu acho importante a gente conversar sobre. Mas falando da série, né, que aqui é pra falar da série, eu odeio menos o Anthony na série, mas ainda assim
assim, eu não gosto dele. Eu acho ele muito machista, assim, entendo a parte dele ter esse peso de ser o irmão mais velho, dele ter que cuidar da família, dele ter essa coisa com a família, mas assim, eu acho que não anula o fato dele ser um completo babaca, e ele tem atitudes, assim, horríveis. Ele é mesmo muito babaca, mas eu espero que na segunda temporada ele mude, que nem ele mudou no livro, pra mim. Pra mim, ele não mudou no livro. Ai, Paula, você que é um isso, pouco cega. isso fica pra discussão pra outro, mas Enfim. eu não gosto dele. Mas assim, eu acho que ele é um completo idiota, muito babaca, assim. Tanto, acho que no livro, sabe, do que eu. Mas assim, eu vejo que ele é babaca em geral com... Assim, eu vejo que ele é um babaca super protetor, entendeu? Tanto é que a mãe dele chama muito a atenção dele pra isso. E na série, assim, eu até percebi, tipo, um pouco de desrespeito que ele teve com a mãe dele e tal. Mas no livro eu percebo que a mãe dele, qualquer coisa que a mãe dele diz, ele obedece calado, de cabeça baixa, ele vai e obedece. Eu acho que em relação a esse respeito, assim, com a mãe dele, ele não extrapola, tá ligado? Então, eu acho que faltou um pouco disso na série. Eu acho que na série ele foi muito mais rebelde, eu acho, do que ele foi no livro. Mas acho que não tira, né, do peso dele de ser muito babaca e muito idiotão no começo. Eu acho que essa desculpa de ele é super protetor e ele faz isso porque ele ama ela, ele ama a família. Eu acho que essa desculpa não cola mais. Eu acho que isso é passar pano. É até uma coisa que ele menciona na série, né? Porque ele tem esse respeito maior pela mãe, até pelas irmãs, assim, porque elas são ladies, elas estão na nobreza, ou então por senhoritas de boa família, mas pra outras mulheres, assim, que estão abaixo, ele não tem esse mesmo respeito. Tanto que ele tem essa conversa com a amante dele, né? Logo no primeiro episódio, eu acho, ou no segundo. Acho que é o primeiro, que ele fala, né, das ladies, não sei o quê, mas em respeito, e claramente ele não tá se direcionando pra amante dele, que não é da nobreza e que não é nenhuma senhorita. Eu não me irritei com ele tanto na série como eu me irritei com ele nos livros, mas ainda assim eu acho que tem muita coisa pra melhorar, tem muita coisa pra desenvolver nele. E eu acho que precisa passar tem que ter uma redenção muito boa, porque, na minha opinião, no livro não teve isso. Tem a questão da rainha também, né? Que ela e o príncipe também, já puxando pro lado do príncipe também, que a gente vai comentar um pouco depois. Que ela não tá nos livros, ela não existe, mas que acho que foi acrescentada pra dar um pouco de contexto também, da nobreza e tudo mais. E acrescentar o rival, né, do duque, que no caso é o príncipe, que também não existe nos livros, né? E, assim, eu vi umas entrevistas e tudo mais com a Julia Quinn, a Shonda, não sei Shonda Rhimes, Shonda Rhimes, que é dona da Shonda exatamente, eu me confundo, enfim. Eu vi uma entrevista, nessa entrevista, que a Shonda falava que é uma marca muito dela, assim, de trazer a diversidade, sabe? Eu acho que ela não faltou com a diversidade, né, nos Bridgertons. E acho que a rainha ser negra, acho que foi também meio que uma jogada dela, assim, sabe? Pra acrescentar essa questão da diversidade e também pra, né, acrescentar também em um pano de fundo aí que ia se desenvolver também na questão do príncipe. Eu gosto muito do príncipe, sou fã dele. A questão do colar também, que ele dá um colar pra ela depois atira no mato e foda-se aquele colar que é de família, que é caríssimo. Sei lá, velho, eu acho que não teve colar, eu fiquei me perguntando. Mais respeito, mano. Eu achei o príncipe muito fofo. Eu acho que se eu não tivesse lido o livro, se eu não soubesse, eu ia torcer muito mais pelo príncipe do que pelo duque na série. Eu prefiro a personalidade e o jeito que ele trata a Daphne muito. Eu prefiro muito mais o príncipe do que o duque, nesse sentido. Eu acho que nem só isso. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito no príncipe é o fato de que ele tem, não sei dizer se é maturidade, mas assim, ele soube aceitar a negação dela, entendeu? Ele não ficou tipo de picuinha, e meu Deus, mas eu vou ganhar porque eu sou o príncipe, entendeu? E tipo assim, eu sou melhor que o duque e eu vou, tá ligado? Tipo, eu mereço mais. Enfim, tipo, ele respeitou muito ela, sabe? Eu gostei muito disso nele. E dos irmãos, assim, a gente já falou de Benedict, que eu gostei muito dele. Já falamos de Colin. Colin é ok, um pouquinho, né? Colin é incrível e eu acho que ele vai se desenvolver muito mais nessa próxima temporada. Porque tem essa trama dele com Marina, né? Da Marina Thompson. Inclusive, Marina, por um longo tempo eu achei que Marina não existia também. Acho que achava que ela era uma criação. Que nem a rainha foi, que nem o príncipe foi. Uma criação na série, mas quem ainda tá se perguntando se Marina existe de verdade, ela
existe. Eu acho que... Só não naquele momento. Não naquele momento, naquele livro em específico, mas eu acho até que quem lê os outros livros também sabe que ela existe de verdade, porque... Não vou dar spoiler. Quem leu sabe, né, quem ela é, mas ela existe sim nos livros. Eu gostei da trama dela. Eu gostei dela, assim. Muita gente não acaba não gostando dela, assim, no decorrer, mas eu entendi muito o que ela passou, apesar de eu não concordar com algumas atitudes, mas se você se colocando no lugar dela, ela meio que tava perdida, né? E, de novo, eu achei que faltou trabalhar um pouco mais a questão de aborto, da mulher ser julgada na sociedade por conta dela estar grávida fora do casamento. De novo, faltou um pouco de crítica, de substância nessa crítica. Ficou muito superficial, eu achei ainda. Não, eu gosto muito dela também. Eu acho que Marina é mais uma dessas personagens, assim, que entraram, mas que não é simplesmente, tipo, só pra encher linguiça ali, sabe? Eu acho que todos os personagens que a gente já citou, que não estavam no livro e estão na série, eles, de certa forma, tiveram um impacto muito positivo, porque foi tudo pra trazer, de certa forma, mais diversidade, mais conteúdo pra história, sabe? A rainha, acho que trouxe isso. O amigo dele também trouxe isso, o William, o amigo do Duque. E acho que Marina também traz isso, sabe? Traz mais conteúdo. Até pra puxar um pouco a história do Colin também. Mas, e pra puxar também a questão de tipo, ela ir viajar depois, não sei o que eu também não vou entrar muito no assunto. Mas ela foi uma personagem muito legal. As conversas que ela tinha com Penélope também foram muito interessantes, algumas delas. Então, todos esses personagens, eu acho que de alguma forma, tipo, não foi aleatório, sabe? Eles contribuíram e também não alterou drasticamente a história, sabe? Só acrescentou. Até essa questão das conversas com Penélope, eu acho que abre mais o olho de Penélope pra sociedade, né? Porque ela já é uma pessoa que pensa mais criticamente sobre a sociedade, né? Até porque ela é a colunista, a Lady Whistledown. E aí acaba que ela começa a pensar mais sobre isso. Eu acho interessante também. Gosto muito da Penélope, gosto muito da Heloise também. Heloise é a minha personagem favorita. Ainda que essa coisa de a mulher que pensa pra frente na sociedade, que quer estudar, que não quer se casar e tal, seja um plot também. Eu acho que não é nada novo, não tem nada novo nessa questão. Mas ainda assim eu gosto muito da personagem porque, assim, o que a gente tem que pensar, o que a gente também tem que colocar em mente é que é uma série mais pra entretenimento mesmo, entendeu? Não é pra ser algo... Não é pra ser um Breaking Bad, não é pra ser algo super revolucionário. É uma coisa pra você passar o tempo. É pra ser mais uma série mais escapista, assim, mais pra você passar o tempo mesmo, pra você se divertir e não pensar muito na realidade à sua volta, assim. E pra mim super funciona como isso. Eu fui entretida, eu gostei do que eu vi, assim, a maior parte, né, como os pontos que eu tive problema que eu já mencionei aqui no episódio, mas é um bom entretenimento e eu espero que tenha mais temporadas e continue assim a história. E é realmente assim, segue essa fórmula do casal. Pra quem lê romance de época, sabe que tem uma fórmula que tem muitos clichês e o diferencial é quando você trabalha bem esses clichês, quando você traz algumas novidades, algumas coisas que possam sair um pouco do convencional, e são esses tipos de romance que saltam mais os olhos, pelo menos pra mim. Então eu acho que as alterações que eles fizeram, todas as alterações, a maioria das alterações que eles fizeram do livro pra série foram muito bem-vindas, porque eu até agora não sou fã de Julia Quinn, não gostei de nenhum dos livros dela que eu li até agora. Então a série pra mim fez um ótimo trabalho e eu me envolvi bastante com a série. Como eu falei, eu espero assistir mais, eu quero a segunda temporada. Só espero não me decepcionar e encontrar aí de novo o Anthony machista. E é essa a expectativa que eu tenho pra segunda temporada, que eles reformulem o livro inteiro. Pra quem tem curiosidade, talvez vai ter aí o episódio sobre o segundo livro e eu vou falar dos inúmeros problemas que esse livro tem. Pra mim vai ter que ser um reformulado total, não só no personagem do Anthony, como o par romântico do Anthony também, pra mim tem que ser todo reformulado. Eu espero que seja muito diferente, eu espero que não seja eu quero que a adaptação seja completamente diferente do livro, assim, as minhas expectativas são essas, que mantenha com o que a gente viu agora na primeira temporada e que eleve um pouco o nível, se afunile mais um pouco nessas discussões. Não quero que seja algo descarado, panfletar, críticas sociais, não é nada disso que eu quero que seja algo bem trabalhado e que se manter nesse nível, elevar um pouquinho, pra mim vai ficar ótimo. E eu espero muito que venha logo essa segunda temporada. Minha expectativa é que a expectativa de Paulo seja frustrada, porque não quero que seja diferente do livro, cara. Eu estarei aqui se tiver o episódio do livro, pra defender quem gosta desse livro, que eu sei que tem muita gente, assim, a maioria das pessoas que eu conheço que leu O Visconde que Me Amava, não tem essa versão toda. Eu acho que Paulo foi a primeira pessoa, assim, que disse que odeia, cara, e, assim, eu particularmente não odeio, assim, não acho que seja o melhor, porque eu tenho o meu favorito, mas também não acho que seja o pior, eu acho que tem piores, eu acho que o de Gregory é bem pior, mas, enfim, não vem ao caso agora. Mas,
Assim, eu realmente espero que não fuja do livro, tanto é porque, se começar a ter esse padrão de fuga, eu acho que talvez pode implicar mais na frente, sabe? Em uma Benedict terceira, exatamente. Ai, tudo pra mim, Benedict Gay. Em uma... Quem concorda, respira. Em uma terceira temporada, sabe? Eu não quero, assim, morri nessa por piada. mais que... Luísa, pode respirar, deixa. Por mais que, claro, vai ter algumas coisas diferentes no livro. Tanto é que a gente já viu algumas diferenças, sabe? Na primeira temporada, sabe? Mudou algumas coisas do livro, mas não acho que deve fugir totalmente, sabe? Eu acho que, como seguiu na primeira temporada, eu acho que o que é necessário tem que se manter necessário. Que, infelizmente, é a personalidade do Anthony. Não tem que ser... Não é necessário pra Claro mim. que é, Paulo. Não é, Nossa, o cara é senão- machista. É exatamente você mudar o livro de Benedict Mas e ele não botar ele muda. gay. Mas o Anthony não muda, ele continua sendo babaca. Enfim, isso vai ficar pro próximo episódio e a minha expectativa é essa, que não mude. A minha expectativa acho que é que... Não vou nem dizer que mude muito, nem que não mude muito também. Eu não sou lá grande fã do livro do Anthony, mas eu também não sou hater como o Paulo é do livro dele. E realmente não sei se eu conheço gente que não gosta, mas assim, o que eu normalmente falo pras pessoas... Tu tá tremendo, Paula? Não, é porque eu tô balançando Ah, tá, eu não sei. É que eu tô balançando a perna. Sai pra lá, bicho. Sim, eu não sou lá muito fã do livro do Anthony, acho que pouco, eu não conheço, acho que ninguém aqui não gosta, mas assim, eu sempre digo pras minhas amigas, quando eu indico o livro, eu falo, ó, leia o primeiro e o segundo com a cabeça assim, vazia, entendeu? Respirando fundo, porque depois disso melhora. E então, tipo assim, eu acho que vai ser muito legal. O livro de Daphne não é um dos meus favoritos, e eu gostei muito da série, então eu espero que eu sinta a mesma coisa com a segunda temporada, que eu não gostei tanto do livro, mas que eu goste mais ainda da série. E eu concordo com o Mari na questão de, tipo, eu quero que seja mais ou menos como foi a primeira, sabe? Que eles mantenham o essencial e que eles botem coisas novas, que eles prossigam do mesmo jeito que eles fizeram na primeira, já começando a encaminhar a história dos outros irmãos e tal, por aí vai. Eu queria ver um pouco mais de desenvolvimento de Benedict, eu acho que vai ter muito desenvolvimento dele. Tudo. Tanto é porque, assim, eu percebi esse padrão, assim, na série, sabe? Que a história principal foi a história da Daphne, claro, mas a história secundária foi a do Anthony e a terciária foi a do Benedict, sabe? Eu acho que até talvez um pouco mais de Colin, eu acho que a relação de Colin com Penelope se destacou um pouco mais do que a de Benedict com quem quer que ele se relacionasse. Exatamente, com o Ru. Acho que vai seguir esse padrão também, né, nessa próxima temporada. Eu acho que vai tratar majoritariamente do livro do Anthony. Acho que vai começar a encaminhar um pouco mais a história do Benedict. E acho que em paralelo também a história do Colin. E é isso, eu acho que... Espero que desenvolva mais os personagens também adiante. Sim, outra coisa antes da Laura falar, que eu acho que ela vai querer também, que acho que é muito interessante, é tipo assim, eles não largarem a Daphne e o Simon, entendeu? Tipo, Não, eu quero ver mais eles, eu quero ver juntos mais, eu e gostei tal. dos dois. Enfim, eu queria que eles continuassem se aparecendo assim. A expectativa é que eu não quero ver a segunda. Por quê? Porque ela já viu o Anthony, ela não achou ele bonito, pronto. Não, é Me parece que... de ser um cara de Teen Wolf. É porque todas essas críticas que eu ouço, eu só fico... Eu não sei se eu vou ter vontade de ver. Eu não gostei muito do personagem. Eu posso ouvir, tipo... ele tem os seus motivos por isso. Eu não gostei dele porque ele é um babaca. Mas ainda assim, eu não vi... Ele não me chamou... Não foi um personagem que me chamou a atenção. Então eu acho que não... Eu não assistiria a segunda temporada por ele. Agora, se fosse feito a primeira, que tu tava falando que os secundários foram divididos de certa maneira. Eu acho que os secundários tiveram tempos iguais, sabe? Foi bem dividido a história de cada um. Se for dessa maneira na segunda temporada, talvez eu assista, porque eu ainda quero saber mais dos outros, não dele. Eu tô vamos nessa fantasear vibe. a Laura de Mas novo. eu quero ver também o que eles vão fazer com o Anthony, porque, sinceramente, o livro dele é muito problemático. O livro dele tem muitas coisas que é pra ser discutida, que a gente vai discutir. Que eu quero fazer esse episódio, gente. Eu não gosto de massacrar um livro, não. É porque realmente eu acho que tem questões muito problemáticas para serem abordadas. Não é à toa que eu dei 0 pro livro, né? Eu não gosto de massacrar um livro. Vamos escutar Dash Lily aí. Pois é. Não, mas é porque eu Da falo. série falando massacre. Mas não é questão de massacrar, de falar mal, só tipo, é ruim e pronto. Não, eu critico, entendeu? Eu tenho toda uma linha de raciocínio que eu elaboro com os pontos dizendo porque eu acho ruim, porque eu não concordo com tais... Eu tenho quase certeza que alguém falou, é muito ruim, ponto final. Acabou a discussão. Não, eu gosto de... marcando os pontos porque eu não gostei de tal decisão, porque eu não gosto dessas coisas. Então eu elaboro a minha crítica, entendeu? Eu digo porque eu não gostei. Não é só falar, é ruim, ponto final, entendeu? Não é bem assim. E eu também gosto de discutir sobre, entendeu? Não é a minha opinião, é a certa e ponto final. Por isso que eu faço também o podcast, porque eu gosto de ouvir outras opiniões e gosto de discutir sobre, e gosto de, como rolou aqui, né? Luiz deu um argumento e acabou que
que eu refleti sobre e pensei, realmente não é bem assim. Eu penso que dar opinião é justamente isso, você desenvolver o seu pensamento crítico e elaborar os seus argumentos. E você discutir sobre e aceitar as opiniões dos outros também e não ficar fechado na sua própria opinião. Então, senhoritas e senhoritos, ladies e leidos, Cavalheiros e damas. e dames, Damas e vagabundos. senhoritas. Ai, meu Deus. Seria senhoritex, né? Sei lá. Espero que vocês tenham aproveitado o seu chá da tarde escutando esse episódio. E ainda bem que estamos nos tempos modernos e podemos acessar a internet e acessar a Amazon através do nosso link de associado. Se você tiver interesse em adquirir algum dos livros de Julia Quinn, dos Bridgertons ou qualquer outro tipo de produto, ou algum livro que você achou interessante que a gente comentou, você pode usar o link da gente da Amazon e é um jeito de você ajudar o nosso podcast e contribuir pra gente continuar fazendo aqui nosso conteúdo. E não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @contrapontocast e @contrapontodaleitura, onde eu posto as leituras, os updates do que eu tô lendo, as minhas opiniões também. Lembrando que tem um episódio toda sexta-feira e até a próxima. Eu sou Paula. Eu sou Mari. Sou Laura. Eu sou Luísa. E nós somos Não, a gente podia começar eu sou a senhorita. Eu pensei. Vai, Laura, você vai fazer. Não olha com essa cara, não. Vai botar o último. Eu não baixo aquele dia, eu vou ter que aguentar. Laura, segura aí que ainda tem a segunda temporada. É que miserável. Paula ontem. Não sei o que. Passa carro. Não sei o que, o cachorro. Dá muito sucesso. Carruagem. O cocheiro chegou. Buzina. Modernidade. É.